Súmula 401. Não se conhece do recurso de revista, nem dos embargos de divergência, do processo trabalhista, quando houver jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 402. Vigia noturno tem direito a salário adicional. Súmula 403. É de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável. Súmula 404. Não contrariam a Constituição os arts 3º, 22 e 27 da L. 3244, de 14 de agosto de 57, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. Súmula 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Súmula 406. O estudante ou professor bolsista e o servidor público em missão de estudo satisfazem a condição da mudança de residência para o efeito de trazer automóvel do exterior, atendidos os demais requisitos legais. Súmula 407. Não tem direito ao terço de campanha o militar que não participou de operações de guerra, embora servisse na zona de guerra. Súmula 408. Os servidores fazendários não têm direito à percentagem pela arrecadação de receita federal destinada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Súmula 409. Ao retomante, que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito. Súmula 410. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade, que se presume. Súmula 411. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Súmula 412. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Súmula 413. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. Súmula 414. Não se distingue a visão direta da oblíqua na proibição de abrir janela, ou fazer terraço, eirado, ou varanda, a menos de 1,5 m do prédio de outrem. Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Súmula 416. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros. Súmula 417. Pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. Súmula 418. O empréstimo compulsório não é tributo,
e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. Súmula 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. Súmula 420. Não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. Súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Súmula 422. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Súmula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Súmula 424. Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícita ou implicitamente, para a sentença. Súmula 425. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. Súmula 426. A falta do termo específico não prejudica o agravo no auto do processo, quando oportuna a interposição por petição ou no termo da audiência. Súmula 427. A falta de petição de interposição não prejudica o agravo no auto do processo tomado por termo. Súmula 428. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 431. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Súmula 432. Não cabe recurso extraordinário com fundamento no art. 101, terceira, d, da Constituição Federal, quando a divergência alegada for entre decisões da Justiça do Trabalho. Súmula 433. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Súmula 434. A controvérsia entre seguradores indicados pelo empregador na ação de acidente do trabalho não suspende o pagamento devido ao acidentado. Súmula 435. O imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia. Súmula 436. É válida a L 4093, de 24.10.959, do Paraná, que revogou a isenção concedida às cooperativas por lei anterior. Súmula 437. Está isenta da taxa de despacho aduaneiro a importação de equipamento para a indústria automobilística, segundo o plano aprovado, no prazo legal, pelo órgão competente. Súmula 438. É ilegítima a cobrança, em 1962,
da taxa de educação e saúde, de Santa Catarina, adicional do imposto de vendas e consignações. Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Súmula 440. Os benefícios da legislação federal de serviços de guerra não são exigíveis dos Estados, sem que a lei estadual assim disponha. Súmula 441. O militar, que passa a inatividade com proventos integrais, não tem direito às cotas 30º a que se refere o Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. Súmula 442. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis, para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel, ou perante terceiros, dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. Súmula 443. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta. Súmula 444. Na retomada para construção mais útil, de imóvel sujeito ao D 24.150, de 20 de abril de 34, a indenização se limita às despesas de mudança. Súmula 445. A L 2437, de 7 de março de 55, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência, 1º de janeiro de 56, salvo quanto aos processos então pendentes. Súmula 446. Contrato de exploração de jazida ou pedreira não está sujeito ao D 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 447. É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Súmula 448. O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Súmula 449. O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma anuidade. Súmula 450. São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita. Súmula 451. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Súmula 452. Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara respondem perante a Justiça Comum por crime anterior a L 427, de 11 de outubro de 48. Súmula 453. Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Súmula 454. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Súmula 455. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional. Súmula 456.
O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Súmula 457. O Tribunal Superior do Trabalho, conhecendo da revista, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Súmula 458. O processo da execução trabalhista não exclui a remissão pelo executado. Súmula 459. No cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais, ou gratificações, que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao salário. Súmula 460. Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social. Súmula 461. É duplo, e não triplo, o pagamento do salário nos dias destinados a descanso. Súmula 462. No cálculo da indenização por despedida injusta inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 463. Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o empregado esteve afastado, em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente a L 4072, de 1º de junho de 62. Súmula 464. No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 465. O regime de manutenção de salário, aplicável ao IAPM e ao IAPETC, exclui a indenização tarifada na Lei de Acidentes do Trabalho, mas não o benefício previdenciário. Súmula 466. Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Súmula 467. A base do cálculo das contribuições previdenciárias, anteriormente à vigência da Lei Orgânica da Previdência Social, é o salário mínimo mensal, observados os limites da L 2755 de 1956. Súmula 468. Após a S número 5 de 21 de novembro de 61, em contrato firmado com a União, Estado, município ou autarquia, é devido o imposto federal de selo pelo contratante não protegido pela imunidade, ainda que haja repercussão do ônus tributário sobre o patrimônio daquelas entidades. Súmula 469. A multa de 100%, para o caso de mercadoria importada irregularmente, é calculada à base do custo de câmbio da categoria correspondente. Súmula 470. O imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. Súmula 471. As empresas aeroviárias não estão isentas do imposto de indústrias e profissões. Súmula 472. A condenação do autor em honorários de advogado, com fundamento no art. 64 do CPC, depende de reconvenção. Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Súmula 474. Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 475. A Lei nº 4.686, de 21 de junho de 65, tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de recurso extraordinário. Súmula 476. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. Súmula 477. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. Súmula 478. O provimento em cargos de juízes substitutos do trabalho, deve ser feito independentemente de lista tríplice, na ordem de classificação dos candidatos. Súmula 479. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Súmula 480. Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos arts. 4º, 4ª e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas. Súmula 481. Se a locação compreende, além do imóvel, fundo de comércio, com instalações e pertences, como no caso de teatros, cinemas e hotéis, não se aplicam ao retomante as restrições do artigo 8º, e, parágrafo único, do Decreto nº 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 482. O locatário, que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu na locação, não pode somar os prazos concedidos a este, para pedir a renovação do contrato, nos termos do Decreto nº 24.150. Súmula 483. É dispensável a prova da necessidade, na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver, também, a anterior, quando dita prova será exigida. Súmula 484. Pode, legitimamente, o proprietário pedir o prédio para a residência de filho, ainda que solteiro, de acordo com o art. 11, número 3ª, da Lei nº 4.494, de 25 de novembro de 64. Súmula 485. Nas locações regidas pelo Decreto nº 24.150, de 20 de abril de 1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilídida pelo locatário. Súmula 486. Admite-se a retomada para a sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja sócio, com participação predominante no capital social. Súmula 487. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.
Súmula 488. A preferência a que se refere o art. 9º da Lei nº 3.912, de 3 de julho de 1961, constitui direito pessoal. Sua violação resolve-se em perdas e danos. Súmula 489. A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. Súmula 490. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores. Súmula 491. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Súmula 493. O valor da indenização, se consistente em prestações periódicas e sucessivas, compreenderá, para que se mantenha inalterável na sua fixação, parcelas compensatórias do imposto de renda, incidentes sobre os juros do capital gravado ou calcionado, nos termos dos arts. 911 e 912 do Código de Processo Civil. Súmula 494. A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em 20 anos, contados da data do ato, revogada a súmula número 152. Súmula 495. A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos 15 dias anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, quando, ainda que consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro. Súmula 496. São válidos, porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. Súmula 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Súmula 498. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Súmula 499. Não obsta a concessão do sursis condenação anterior à pena de multa. Súmula 500. Não cabe a ação cominatória para compelir-se o réu a cumprir obrigação de dar